Então, meu querido, minha querida, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Que Deus abençoe a cada um. Que o Senhor possa nos encher de conhecimento, porque só conhecendo a palavra de Deus que nós vamos entender. O tempo todo, o tempo todo Deus está cobrando a idolatria, gente. Como que o Brasil tem se rendido à idolatria? E nós temos que tomar cuidado para não nos rendermos à idolatria. As pessoas, às vezes, elas ficam tão ricas, que elas já acham que elas são deuses, elas acreditam nela mesma. Existe um culto muito forte ao corpo também, né? As pessoas estão cultuando muito o corpo. Eu sou evangelista Patrícia. Deixe aqui os seus comentários, deixe o versículo, avalie o meu vídeo. Eu quero que vocês façam uma avaliação aí do vídeo, né? Esse capítulo 17 aí mostra como surgiu os samaritanos. Eu achei interessantíssimo. Sabe o que eu achei interessantíssimo? Porque ninguém me falou, Deus me mostrou, sabe? Eu falei, Deus, glória, o Senhor me mostrou, porque eu ficava assim, eu não sabia, eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu nunca atentei para esse detalhe de como que surgiu o samaritano. E você, quando lê o capítulo 17, você vai entender como surgiu os samaritanos, tá? Ontem nós falamos no capítulo 16 a respeito da idolatria do rei Acaz, né? O rei Acaz andou no caminho dos reis de Israel, que os reis de Israel, eles andaram no caminho no caminho de todos os reis. Os reis eram idólatras e eles andaram nesse caminho. E o que aconteceu com o rei Acaz? O rei Acaz, ele tinha 20 anos, né? E ele era rei de Judá, mas ele houve uma decadência, ele era idólatra declarado. Aqui ele também andou no caminho dos reis de Israel, ele seguiu, porque os reis de Israel todos pecaram, né? E aqui o Acaz, ele andou tanto no caminho dos reis de Israel, que ele queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Ele queimou e sacrificou incenso todo lugar tinha altar, debaixo das árvores, nos morros. Ele era tão idólatra, a casa era tão idólatra, que ele teve coragem de levantar um altar de idolatria dentro do templo que Salomão fez, né? Que Salomão deixou. Então, o reinado, em Judá também, ele se corrompeu totalmente. Ele tornou-se idólatra e aconteceu aqui que ele morreu, né? Ele morreu aqui no 16, segundo Reis 16, 20, ele morreu. E quem entrou no lugar dele? Ezequias. Mas agora nós vamos falar dos dois reinos, tá? O reino do norte, que é Israel, e o reino do sul. Então nós temos que prestar bastante atenção aí, olha. Deixa eu falar com vocês aí, ó. Então Oséias começou a reinar em, em Israel, tá? Aqui, ó. No 10º ano, estava fazendo 10 anos que a casa estava reinando, aqui contou a morte dele no capítulo 16, mas quando estava fazendo 10 anos que a casa estava reinando, o rei de Judá começou a reinar. Oséias, ele era filho de Elá e reinou sobre Israel em Samaria durante 9 anos. Oséias reinou em Samaria durante 9 anos. Mas Oséias também ele fez o que era mal diante do Senhor. Contudo, ele não foi tão mal como os reis de Israel que foram antes dele, mas ele também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Agora aqui, gente, acontece uma coisa triste mesmo, a partir do capítulo 17, do capítulo 17, a partir do 3, do versículo 13 em diante, acontece a queda de Samaria, que é o reino do norte, e o reino de Israel. Houve uma queda aí, tá, gente? Nós sabemos que nessa época, Salmanaser,
Ele que havia poupado Oséias, ele morreu em 727 a.C. Os reis da Síria, Salmanaser, seu filho, e o sucessor continuou a coletar tributos de Israel pesados. Eles tinham domínio sobre o reino do norte, sobre Israel, tá? Contra o rei da Síria, contra Oséias, subiu Salmanaser, rei da Assíria. Oséias ficou servindo eles e pagava tributo pesado, imposto pesado para, para o rei da Síria. Tem Assíria e tem Síria. Nós estamos falando da Assíria. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, que ele conspirou, né? Porque ele enviou mensagem a So, o rei chamado So, rei do Egito, e não pagava mais tributo ao rei da Síria, como fazia antes, e de ano em ano, porque ele fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria encerrou, prendeu Oséias em grilhões, prendeu Oséias em cárcere, porque ele estava sonegando o imposto de Israel à Síria, com a ajuda do rei Sul. Tá? Oséias tentou livrar-se da Síria com a ajuda dos egípcios. Olha bem, de buscar ajuda com os egípcios que escravizou Israel por tantos anos, né? Porém, estava fraco e sem condições de lutar contra os assírios, por isso que ele buscou força, tá? E aí, gente, o rei da Síria ficou lá, passou por toda a terra, subiu a Samaria e sitiou, ele dominou por 3 anos. No nono ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria, ele tomou totalmente Samaria e, e transportou, levou Israel para a Síria e fez habitar em Ala junto com Abor e a Goza nas cidades dos Medos. A causa do cativeiro foi o que eu contei para vocês, né? Isso aí foi uma permissão de Deus, porque tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor Deus e que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo do faraó, rei do Egito, e não temeram outros deuses. Eles pediram ajuda por um povo que lá no passado, lá no tempo de José, eles foram escravizados e eles pediram ajuda. Ao invés de Oséias pedir ajuda para Deus, né, o rei de Israel, ele pediu, esse rei Oséias não é o profeta, ele era rei em Israel, ele foi pedir ajuda para, para os egípcios que eram idólatras, tá? E os filhos de Israel fizeram com o Senhor Deus o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias das vigias, onde que ficava os vigias, né, o atalaia da cidade, ficava vigiando para ver se vinha guerra. É tipo um vigilante que fica assim tomando conta no alto, na Bíblia é chamado atalaia. E até lá foi erguido alto para adorar a outros deuses, até a cidade fortificada. Eles levantaram para si colunas, postes de ídolos, em todos os outeiros, debaixo de todas as árvores frondosas, queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsaram diante deles, cometeram ações perversas para provocar a ira do Senhor. E serviram a ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis tal coisa. E eles serviram a ídolos que Deus falou que não era para fazer. O Senhor advertiu Israel e Judá por intermédio de todos os profetas. Usou Samuel, né? Usou Natã, usou Elias, usou Eliseu, e o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas de todos os videntes, dizendo: voltai. Todos os profetas falavam: voltai,
voltai-vos, saí desse maus caminhos e guardai os meus mandamentos. Deus fala, volta, e Deus está falando com você que está assistindo esse vídeo. Volta para Deus, volta para Jesus, está na hora de voltar. Ele falou assim: ó, voltai dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos. Como é que eu guardo os mandamentos de Deus? Lendo a palavra de Deus. Aqui o tempo todo, nesse livro de Reis, está sendo condenado à idolatria. Para de idolatrar dinheiro, essa auto-idolatria ao corpo, um verdadeiro culto ao corpo. Isso, né? E aqui o Senhor advertiu e falou para eles voltar, guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, o povo não deu ouvido, gente. Antes se tornaram obstinados. Aquelas pessoas que, senhoras de si, obstinado, que não ouvia ninguém, e de dura cerviz, né? Não deram ouvido aos profetas, como eles eram como os pais deles, cada dia pioravam mais, cada dia mais se afastavam da presença de Deus. Eles não creram no Senhor Deus, rejeitaram a estatura e a aliança que fizera com seus pais, como também as advertências com que protestara contra eles, seguiram a ídolos, gente, não seguiram, fizeram ídolos, né? Se tornaram vãos, seguiram as nações pagãs que estavam em derredor dele, dos quais o Senhor lhes havia ordenado que não imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor e fizeram para eles imagem de fundição, 2 bezerros, fizeram poste de ídolos, adoraram todo o exército do céu, adoraram a lua, adoraram as estrelas, olha só que abominação, o sol, fizeram poste de ídolos, adoraram serviram a Baal, também eles fizeram o que Acás fez, né? Eles queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Eu vou falar de novo. Eles queimaram o povo israelita, a nação israelita, o do Reino do Norte, Israel. Eles queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício e se renderam à prática de adivinhações e criam. E eles acreditavam em agouro. O que é agouro? Agouro, antes de eu confessar Jesus como Salvador, também acreditava. Por exemplo, eu lembro que falava assim: se entrar um beija-flor na sua casa, isso é agouro. Alguém da sua casa vai morrer. Me dava um desespero, gente. Isso é agouro. A gente, por exemplo, se você andar para trás, sua mãe vai morrer. Nós não devemos acreditar nessas coisas. Nós fomos criados com agouro, né? E esse povo aqui, eles acreditavam em agouro e venderam-se para fazer o que era mal perante os olhos do Senhor e provocaram a ira do Senhor. Pelo que Deus ficou muito indignado contra Israel e afastou Israel da sua presença. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Mas a tribo de Judá também não andava muito bonitinha, não, tá? Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, que é aquele que fez 2 touros de ouro e levou Israel à idolatria. Apartou-se Israel de seguir o Senhor e fez cometer o grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, que ele fez 2 touros de ouro, né? Tinha cometido e nunca mais voltaram para o Senhor. Até que Israel afastou totalmente da presença do Senhor. Israel foi transportado para a terra da Assíria, onde permanecia até o dia de hoje. E aí, como o rei da Assíria prendeu os israelitas, o rei da Síria renova a população de Samaria, manda as pessoas morar lá. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia para morar lá na Síria, porque ele tinha pegado a população de Israel.
Só a gente sabe que sobra alguém. Dá um oi aí, quem está ao vivo aí. E aí, gente, eles começaram a morar lá, mas eles não tinham medo de Deus. Só que tem, gente, que eles não tinham medo do Senhor, então Deus mandou para o meio deles leões, os quais mataram alguns dos povos que o rei da Síria tinha mandado para lá. E aí alguém falou com o rei da Síria assim: deve ser porque nós não estamos adorando o Deus deles. Então, o rei da Síria mandou um sacerdote de Deus que estava preso lá na Assíria para ensinar os preceitos de Deus para o povo servir a, ao Deus deles, ao nosso Deus, né? Isso é muito tremendo. O que Deus faz, né? Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um sacerdote que de lá trouxeste, e que ele vai e habite e ensine da maneira que deve servir ao Deus deles. E o sacerdote foi, habitou lá e ensinou lá, né? Habitou em Betel e ensinava como devia temer ao Senhor. E aí houve que acontece? O povo, o autor de Reis recapitulou a desobediência de Israel, a realização de casamentos mistos, né? Alianças com povos pagãos, adoração a Deus de modo inapropriado e adoração a ídolos. E aqui, gente, no capítulo 17, 28, olha como ficou a religião em Israel. Em pouco tempo, Israel foi povoado por pessoas de diferentes religiões. Então, houve uma confusão de religião lá em Israel. Ainda nós não estamos falando do Reino do Sul, tá? E aí, gente, em pouco tempo, Israel foi povoado por pessoas de diferentes religiões, conforme o verso 41. Assim, essas nações temiam o Senhor e serviam. Então, o que aconteceu? Aqui, em Israel, estava com fé dividida, igual é no Brasil hoje. As pessoas acreditam em Deus e acreditam em idolatria. A pessoa não tem só não acredita só em Deus. Acredita em Maria, em Madalena, em São Judas Tadeu. Acredita, tem uma confusão aí. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. E assim também fizeram seus filhos, e os filhos dos seus filhos até o dia de hoje. Então, essa mistura, né, esse sincronismo religioso, infelizmente, ficou em Israel. Em Israel, né? O rei da Síria, ele renova a população e envia um profeta para lá, para estar ensinando para eles também a adorar. Aí eles misturaram, houve essa mistura de fé. Esse é o capítulo 18. Eu ia falar aqui como que surgiu. E o que eu vou falar com vocês? Eu não vou poder entrar hoje no que eu queria entrar, com vocês. Eu vou só dar uma comentada aqui do capítulo 18, porque eu falei lá. Quando o rei Ezequias, que estava tranquilo lá no reinado, lá reinando em Judá, enquanto estava acontecendo essa bagunça toda aqui no Reino do Norte, com Oséias, que foi preso, tudo, o que aconteceu? Ezequias chamou aqueles poucos israelitas que sobraram lá em Israel, em Samaria, para ir para ficar com eles lá. Muitos não quiseram ir. E os que não quiseram ir ficaram em Samaria. Aí surgiu os samaritanos. Por isso que surgiu os samaritanos. Porque eles ficaram em Samaria, preferiram ficar lá no meio da idolatria, e mais o povo que quis ficar com o rei Ezequias foi ficar com o rei Ezequias. Aí está. É porque eles ficaram em Samaria e não quiseram ir. Porque o reino do norte foi totalmente destruído, sobraram poucos. E o rei Ezequias, ele chamou esses poucos para morar lá. Alguns foram e outros ficaram. E daí foi crescendo, vai crescendo. Esse é o capítulo 17. Deixa o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia. Leia. E há um só Deus e um só Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Eu sou a evangelista Patrícia.